Sejam todos bem-vindos para mais este episódio dos Três Mosqueteiros. Estou até aqui me ajustando aqui na minha cadeira para dar as boas-vindas para os meus fiéis escudeiros. Como sempre, que estou muito bem acompanhado. Anderson Seiler e Roger Valduga. Senhores, como estão? Muito bom dia, muito boa tarde e muito boa noite. Cara, esses guri estão aqui inventando moda. Eles falaram. Eu não entendi nada. Vamos ver para que lado a roda vai andar. Sejam todos bem-vindos a mais um episódio. E assim, como sempre, sou portador da Boa Nova, ou não, sei lá. Pode ser que sim, pode ser que não. Ou do Apocalipse, sim. Vamos ver. É, Mas nosso bastidor foi uma conversa ali para tentar achar algo que trouxesse um pouco de reflexão e um pouco de visão para o momento que a gente vive hoje. E chegamos numa pauta, né? E essa pauta é bem interessante. Será que nós, brasileiros, será que o Brasil é um filho de pais que brigam? Será? Hã? Será? 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 Vamos explorar este assunto. De que forma? A gente sempre comenta aqui que o nosso foco não é ficar trazendo pautas políticas, não é ficar discutindo essas questões, porque a gente, como a gente sempre diz, a gente não julga e não critica as opiniões, cada um tem o direito e livre de ser e escolher o que quiser. A partir do momento que tá bom para você, seja feliz. Agora, uma coisa muito interessante nessa questão, né, se a gente for fazer uma analogia, lembrando aqui a gente está fazendo analogia, a gente está trazendo pensamentos, a gente está trazendo reflexões. Não estamos, como se diz em algumas frentes, depois o editor ajusta, não estamos cagando regra. Aqui nós estamos trazendo reflexões. Para que, né, se isso lhe tocar, você entender que é uma reflexão que faz sentido para você, legal, reflita sobre. Se não for, beleza. Segue a vida. Procura aí algum outro videozinho aí que vai falar de algo que lhe agrade mais. Então vamos lá. Então, quando a gente está falando nessa questão, é como se a gente olhasse na vertente, fazendo analogia dos pais, são polaridades, são dois lados. Lado direito masculino, lado esquerdo feminino, lado direito pai, lado esquerdo mãe, enfim, né? A gente pode trazer muitas análises e muitas analogias em relação a isso. E o que acontece diante da visão sistêmica quando um filho ele tem os pais separados ou ele tem os pais que brigam muito? Como que ele se sente ali naquele meio? Quando ocorre principalmente alienação parental, um dos dois progenitores fica falando mal e denegrindo o outro para a criança, isso acaba gerando internamente um conflito. Um conflito onde a criança, diante da sua situação, como que ela vai analisar e vai enxergar aquele outro? Principalmente que, de novo, nós estamos aqui falando de criança, e a criança ela naturalmente tem aquele amor que nós chamamos de amor cego, e ela ama e ama, ponto, é isso. Aí quando ela percebe que um dos lados está falando mal do outro lado, ela naturalmente pensa assim, fala, poxa, mas eu amo tanto meu pai, poxa, eu amo tanto a minha mãe, por que que ele está falando isso? Porque a criança ela não tem o discernimento, ela não tem a perspectiva, ela não tem a total consciência do que é o pai e a mãe, do que é o casamento, do que são os dois, porque ele é somente o filho. A perspectiva dele é completamente diferente da realidade do casal. Ele é uma criança, ela é uma criança, e ela está olhando ali dois adultos que não se entendem. E o que que ela, por esse amor cego, por esse instinto, por esse desejo de resolver, porque todo filho é tão bom quanto os seus pais. Então a criança
ela entra naquelas lacunas, naquelas brechas, naquelas questões em que um dos sistemas precisa olhar para aquilo, ou para a soma dos sistemas precisa olhar para aquilo. Normalmente questões que não foram vistas anteriormente. Então a criança vem ali como uma grande lanterna, vamos chamar assim, iluminando todos aqueles cantos escuros onde não foram iluminados anteriormente. Por quê? Como eu disse, pelo amor cego que ela tem. E ela vai querer, a todo custo, resolver o BO dos pais. Só que ela é pequena, ela não tem força, ela não consegue resolver e isso se torna um peso muito grande para ela. E quando ela se vê diante da situação onde ela acaba tendo que escolher por um ou por outro, sendo que ela é a soma dos dois, é como se ela estivesse eliminando, ela estivesse excluindo, ela estivesse apagando uma parte dela. E isso vai gerar o quê? Na adolescência em diante, questões. Questões em relacionamento, questão com financeira, questão na profissão, questão na saúde, enfim, isso pode se abrir em diversas frentes, em diversas caixinhas diferentes, todas juntas e misturadas, ao mesmo tempo ou em momentos diferentes. Mas vai trazer questão para que isso possa ser visto. Então, com esta breve explicação, é isso que a gente vai explorar aqui hoje, como se fosse a gente fosse olhar esta polarização, este movimento e como isso reflete, como se nós fôssemos filhos da pátria. Sim, porque quando a gente olha, né, o povo, ele tem cuidadores, que são os três poderes, né? E qual que é o intuito? Os três poderes seriam os pais, que cuidam, que zelam pelo filho povo. Para quê? Para que o filho povo possa olhar para frente, para a vida e evoluir, crescer. Mas quando existe uma briga entre os pais e o filho, ele se vê nesse lugar que o Robson trouxe muito bem explicado, de escolha, ele para de olhar para a vida. Ele para de olhar para a vida e começa a olhar para o problema dos pais. Porque, como o Robson trouxe, o amor incondicional da criança para os pais o faz olhar para o problema e tentar resolver para que os pais possam ficar juntos. Porque para o filho, ele não quer pais separados. Ele quer que os pais sempre fiquem juntos. E o mais agravante, quando ocorre briga entre os pais, muitas das vezes a criança ela entende que ela é a culpada. Ela assume a culpa da briga. Então, quando a gente olha para os poderes, a briga entre os poderes, o povo é essa criança que tem que escolher um lado. É como se ela fosse obrigada agora, ou o pai, ou a mãe, e aí o povo para de olhar para a própria vida, para de olhar para o próprio crescimento e começa a olhar para os problemas dos pais. Mas é para tentar eliminar o outro? É para tentar acabar com o outro? É apoiar um mais que o outro? Não. É tentando achar uma forma de acabar com essa briga. É tentando achar uma forma de salvar a família. Para quê? Para que ele possa voltar para a vida. Mas enquanto o pai e a mãe ficam se encarando olho a olho, brigando para ver quem está certo, o filho esquece de olhar para frente e fica olhando para trás e deixa de crescer. Enquanto vocês falam isso, tá aqui pensando, qual a origem? Qual a origem
dessa pátria, desse pai e dessa mãe. E aí a gente volta para a história. Povos indígenas que aqui habitavam, e aí então vieram os portugueses. E aí ali começou uma troca, mas uma troca aonde os portugueses compraram. Vamos seguir a história da escola. Se vocês souberem, né, me interrompam caso eu me perca em algum ponto. Os portugueses, eles compraram e ao mesmo tempo eles foram conquistando ali esse espaço. Esse espaço que não era deles. E aí ali já começa um primeiro conflito. E o quanto deste primeiro conflito não foi repercutindo e não foi se alastrando e talvez até aumentando, porque na medida que quem chegou e aí quem chegou depois, porque aí agora eu até perdi no raciocínio, agora eu até perdi o raciocínio, porque é exatamente isso, quem chegou depois tomou conta. Quem chegou depois conquistando, só fazendo um adendo do que você está dizendo, conquistando. Será que foi realmente conquistando? Ou conquistando é a forma de dizer suavemente, tomando e tudo mais? Porque a gente sabe, nós identificamos, nós já fizemos, inclusive, eu lembro que eu e o Roger, sim, movimento de constelação onde tinha os povos originários e a gente percebeu muito bem que a coisa não foi tão simples assim. Não foi uma conquista, né? Então é só esse complemento no pensamento do Roger, que é o que eu acredito que é a linha que ele está seguindo, que é, né? Ou seja, quem chegou antes, quem veio depois, foi conquistando o espaço. A que custo? A que custo? E a que custo a gente ainda paga isso? A que custo essa conquista não continua? Aí não é nem conquista, é briga. Essa briga de quem estava e quem quer ocupar. Porque a gente fica nesta briga o tempo todo. Quando A está no poder, B quer derrubar. Quando B assume o poder, coloca a culpa dos problemas em A. E aí fica essa briga e essa separação. E realmente, como foi trazido no começo, né, essa questão dos pais que brigam. Porque em nenhum momento teve uma ligação aí. Ou eu estou perdido na história. Que nem agora, dando sequência ao raciocínio, quantas outras pequenas brigas tiveram? Quantas revoluções? Essa semana mesmo, no off, foi essa semana ou foi semana passada? Que a gente levantou a questão do separatismo. É verdade. Algumas Semana pessoas passada, querendo jogar bomba no sul do Brasil e deixar só norte e nordeste. Né? Sim, exato. Esse tema veio à tona aí na mídia. Esse vídeo está circulando na internet. E aí, como a gente comentou essa semana em off, querendo ou não, tu pega aqui no sul.
o quanto da energia da Revolução Farroupilha, que é aquela coisa que a gente, ao mesmo tempo, brinca, tira sarro e, ao mesmo tempo, a gente se honra, né? Porque o gaúcho é o único que se honra da guerra que perdeu, né? A gente batalhou, a gente fez a revolução, não adiantou merda nenhuma. E querendo ou não é isso, a gente continua nessa batalha o tempo todo. O que é que a gente está querendo resgatar? O que é que lá no fundo a gente está buscando? Sempre nessa briga, nessa separação, lado A, lado B, sul, norte. Traz hoje, é engraçado, porque se a gente para olhar, é sempre aquela energia, né? O agressor e vítima. Sempre. Se a gente para olhar desde a chegada, descoberta do Brasil. O Brasil já tinha sido descoberto pelos índios, né? Então já se tiver, tinha gente aqui já estava descoberto. Só ia ser descoberto se não tivesse ninguém aqui. Então, é sempre aquela briga, né? Para tomar o poder. Ou aquele que estava, ou aquele que chegou. Então sempre fica nessa briga. Se a gente olhar desde quando o português chegou aqui, e aí a gente chega na nossa. Aí depois vem para a família real, e aí depois com a democracia começa a ver as outras coisas, vem ditadura, e aí vem isso, vem aquilo, aí briga de presidência. Então você vê que nunca tem uma linha onde um para e olha e fala assim, tá, vamos unir os poderes e vamos olhar para frente. Não, é sempre aquele olhar, ele é ruim, eu vou entrar para acabar com ele. Ah, e para ajudar o outro. Não, vamos votar, vamos pôr o outro, porque o outro vai ser justo e vai tirar aquele. Então, aqui, os poderes, eles sempre brigam entre si para ver quem tem a razão, quem é o que tem mais capacidade e poder para fazer o país ir para frente. Enquanto na família, se a gente olha numa família, não é só o pai que faz a família ir para frente, não é só a mãe que faz a família para frente, é o casal. Então, se a família tem que evoluir, é o pai e a mãe juntos, olhando para frente, olhando para o futuro da família, que vai permitir com que os filhos possam cuidar da própria vida. Mas enquanto aqui fica nesse mesmo padrão, né, um padrão de repetição, uma lealdade a esse sistema que já vem de muitos e muitos anos, séculos, né? De quem sempre tem a razão, de quem é o verdadeiro dono, quem é o verdadeiro poderoso ali, quem é o detentor da verdade e que vai poder mudar tudo. E o filho fica olhando para aquela briga e falando assim: tá, mas se eu apoiar meu pai, porque ele fala que minha mãe é traidora, eu vou estar traindo minha mãe, porque ela é minha mãe, eu amo ela. Mas, se eu apoiar minha mãe, que fala que meu pai é um cafajeste, vagabundo, eu vou estar traindo meu pai. Porque eu amo meu pai. E aí, fica naquele impasse. E aí, eu apoio quem? Apoio meu pai e fico contra minha mãe? Ou apoio minha mãe e fico contra meu pai? E aí, como é que eu olho para minha vida quando eu fico nesse impasse? Quando que eu vou me reconhecer e saber para onde eu tenho que ir se eu fico nesse impasse? E aí, vou mais além. Quando que os pais vão notar que tem filho nesse impasse? Só no momento em que o filho se torna importante para dar continuidade na disputa. Porque a partir do momento em que você tem um lado que ele entende que você não tem condições de gerir sua vida, de cuidar das suas coisas e fazer, e ele quer te dar tudo, ele te enxerga como uma criança. E a criança não faz dinheiro, a criança não se relaciona direito, a criança não trabalha. A criança ela fica eternamente na dependência dos pais, esperando que o pai vai dar aquilo que o pai entende que tem que te dar.
Em contrapartida, você tem um outro lado que fala para você, cara, vai cuidar da tua vida. Se vira, a vida é sua, ou seja, eu te dei a vida, vai fazer algo de bom com ela. Só me dê aqui a minha parcela. Então, quando a gente olha para esse tipo de situação e a gente vai fazendo analogias, e a gente vai entendendo, e a gente vai fazendo esse paralelo, o lado feminino. O lado feminino é proteção, é acolhimento, é cuidado. O lado masculino é a força, é o direcionamento, é o movimento à frente. Então, qualquer um de nós que esteja defasado, esteja em falta em qualquer um desses dois lados, vai estar capenga. Então, verdade absoluta, quem tem a verdade absoluta? Tudo tem o seu lado luz e sombra, tudo tem o seu lado positivo e negativo. A partir do momento em que os pais, como já que estamos fazendo essa analogia, que os pais olham para o que é bom para os seus filhos, um pouco de sim, mover para a vida. E outro lado, entender que sim, dá acolhimento quando se faz necessário o acolhimento, não um acolhimento permanente, e permitindo que esses filhos olhem para frente e sigam a sua vida, você sim começa a ter uma grande evolução. E todo conflito, enquanto um não abaixa a guarda e dá um passo atrás, esse conflito não acaba nunca. É só um alimentando e gerando força, tensão, que alimenta o outro lado. Então, quando a gente começa a fazer esses questionamentos, a gente começa a analisar esses movimentos, o quanto de tudo isso não tem uma força que fala, galera, a gente tem que manter essa engrenagem girando do jeito que está girando para que a gente continue aqui fazendo o que precisa ser feito, da forma como está, sem mudar. Porque existem interesses, existem várias questões por trás de tudo isso que mantém que funcione assim, que é interessante manter funcionando assim. Porque se a gente pega uma outra perspectiva, que também acontece bastante, como o Anderson falou, né? Um fala mal do outro e tudo mais, a gente percebe que um lado um pouco mais, outro lado um pouco menos, mas entra, passa praticamente o mandato inteiro e ainda está falando que o problema é do cara há 10 anos atrás. Cara, vamos fazer uma analogia pro mundo corporativo, para as empresas privadas. Quando você entra numa empresa, você é o executivo que entrou ali naquela empresa para trazer mudança, para trazer movimentação, nos primeiros 60, 90 dias, ok, a empresa entende que você está se achando, que você está mapeando, que você está entendendo, que você está conhecendo as pessoas. 120 dias, já espera-se que você já esteja trazendo algo de diferente. Passou de um ano, você já tem que estar fazendo, você tem que estar agregando, você tem que estar fazendo mudança. Agora, passou disso, você ainda está reclamando que foi culpa do seu antecessor e você não está fazendo o que tem que fazer? Desculpa, a empresa vai virar para você e falar: porra, eu coloquei você para resolver. Se você ficar falando que a culpa era do outro, eu não precisava de você. Ou eu teria mantido ele aqui, porque, né, você deixava do jeito que tá. Eu coloquei você aqui para você resolver. Agora você ficar falando que a culpa é do outro, você não está fazendo a merda do jeito que tem que ser feito. Resolve! Até porque, até porque tu contratou um novo gestor, exatamente por quê? Porque o anterior não estava dando certo. Exato! Então daí você entra, você não faz o que tem que fazer e você fica reclamando que a culpa é dele. Então, assim, galera, é colocar a mão na consciência e a gente pensar o quanto a gente realmente, o quanto a gente não faz isso na nossa vida. O quanto às vezes a gente não fica na nossa vida
olhando para trás e reclamando, não, eu não tenho sucesso até hoje porque meu pai foi isso. Eu não tenho, na minha vida não vai legal porque minha mãe foi aquilo. Ou porque não sei o quê. Cara, tu tá vivo. Vai fazer algo de bom com a tua vida. Enquanto você ficar olhando para trás julgando o quem veio antes fez, você não está fazendo nada. Você está patinando. Você fica no mesmo lugar, com aquele disco quebrado. Ah, é porque minha mãe, ah, é porque meu pai, é porque minha mãe. Cara, você é grande, você é adulto. Vai olhar para os teus BOs e vai resolver. Eles fizeram tudo que eles podiam fazer de melhor com a consciência que eles tinham. E é isso. Vai resolver. Robson, todo dia eu acordo e eu reclamo. Por que que o meu pai não é milionário? Aí eu olho para o lado, eu vejo a mulher do lado, que a mulher que, pô, me acompanhou e está do meu lado já em todas as diversas, não vou nem dizer batalha, né? A gente não passou por batalha, a gente passou por algumas ocasiões boas, outras nem tão boas assim, né? Aí eu olho e penso, pô, não posso nem reclamar, tenho que levantar e trabalhar para manter a condição boa. E enquanto eu te ouvia falar, Robson, entra nesse ponto de que quando esse gestor, quando essa pessoa que está no poder, quando esses pais ficam botando a culpa um no outro, é o quanto esses pais assumiram o papel de adulto, que na brincadeira foi o que eu acabei de falar. Eu queria acordar e ficar deitadinho na cama reclamando do meu pai que não me deixou milhões, bilhões, trilhões na conta, né? Quando eu pudesse receber o café na cama. E aí é isso. O que eu faço? Cara, eu levanto e vou trabalhar. Para quê? Para pagar a conta, para comprar o café que eu quero, para comprar a comida que eu quero, para comprar os benefícios. Eu sair do papel de vítima, de reclamar e de botar a culpa no outro. Porque é fácil reclamar e botar a culpa no outro. É confortável. Por mais que tu esteja atolado, não vou dizer na merda, mas por mais que esteja atolado, né? É confortável tu botar a culpa no outro e dizer, ah, ó, eu tô aqui atolado, eu não consigo fazer. Mas é aquilo e o ímpeto, e a gana, e a vontade, a força de vontade de se mexer, de resolver o problema. A gente já trouxe isso em outros momentos aqui, em outros episódios e em outros diversos episódios, que eu não vou saber citar qual específico. Mas é esse o ponto. Cara, se tu tem uma questão, se tu tem um problema, é o que a gente sempre fala. Não adianta tu apontar pro coleguinha. Não adianta tu botar a culpa no papai e na mamãe que eles estão lá brigando. Se eles estão lá brigando, cara, a culpa é deles. Deixa eles se matarem. Eles te deram. E aí é aquela frase que às vezes pode soar pesado para alguém, mas é aquilo que eu digo sempre. Eles te deram dois braços e duas pernas, criatura. Tu tem condição de se levantar e se mexer e fazer. Porque é isso. O reclamar é fácil, mas e o fazer? O fazer, por mais difícil que seja, no final, quando o negócio está feito, cara, é prazeroso. Mas você trouxe algo, Roger, e assim, né, até a gente olhando para a história, sempre um culpando o outro. Ah, pô, tá, porque agora é o imperialismo, porque o Brasil é uma bosta, porque é imperialista. Aí derruba o império. Aí vem democracia. Não, porque o Brasil tá assim por causa de fulano, por causa de ciclano. Não, agora é por causa do comunismo. Derruba, vamos virar agora, vamos, né? Ah, não, mas agora é ditadura, vamos derrubar a ditadura. Ah, não, mas agora é esse presidente, agora é outro. Então, assim, a gente vê que no Brasil é uma lealdade a algo que não se muda nunca. É sempre um buscando culpar o outro.
sempre um se colocando acima do outro, né? E esquecendo o primordial, que é o povo. É como os pais brigando um com o outro, tentando um ser maior que o outro, esquecendo o primordial, que é o filho. Mas por que acontece? O filho, para crescer, o filho, para ele seguir em frente, ele precisa de algo muito simples, que é a bênção dos pais. É o pai e a mãe olhar para ele e falar: filho, por mais que a gente esteja brigando aqui, por mais que estamos aqui num caos, a gente abençoa você, meu filho. Segue em frente. Vá. Segue tua vida e deixa a gente com os nossos problemas. Mas não, é sempre aquele, filho, qual lado você vai tomar? Filho, qual lado você vai tomar? Não, filho, não vai. Olha aqui, fica comigo. Não, fica comigo. Não, não vai com ele. Então, sabe, quando a gente olha para o Brasil, é essa, é o pai e a mãe não dando a bênção para o filho seguir em frente. Não dá, porque ele precisa do filho para ter razão. Ele precisa do filho para ter força. Ele precisa do filho para ele conseguir oprimir o outro. E aí o povo não consegue a bênção necessária para crescer e evoluir. Não consegue ter forças para gerar prosperidade, riqueza. Não é só no sentido de dinheiro monetário, não é só isso. Quando a gente fala prosperidade e riqueza em vários âmbitos, social, financeiro, saúde, em tudo. Então, assim, você vê que um povo que é carente de bênção, pessoal, não é bênção de igreja, tá? Pelo amor de Deus, parem de ser polarizados ao extremo. A bênção aqui é o pai e a mãe abençoar a vida do filho e falar: filho, vá. Eu abençoo você, eu amo você, eu permito que você vá. Então, assim, o Brasil é carente de bênção. É carente de que os pais, poderes que cuidam do povo, abençoem o povo para seguir. E olhe para eles e assuma a responsabilidade. Olha, aqui a gente se entende. Faça aí. Como os pais. Agora, enquanto ficar prendendo o povo para ter força, para se tornar maior que o outro, a briga vai continuar, nunca vai acabar, e o povo sempre vai viver no mesmo padrão. Tio Anderson, enquanto estava aí falando, eu estou aqui pensando, né? Se o povo brasileiro é o filho, aqui estavam os índios e vieram os portugueses. Aí, em qual terra mesmo o filho fica? Na terra do pai ou na terra da mãe? Quem nessa história aí é pai e quem nessa história aí é mãe? Aí que tá, né? Porque se o filho nasceu nesta terra, é nessa terra que ele fica, é onde ele pertence. Não tem outra terra. Se o pai veio de Portugal e a mãe é índia, e ele nasceu aqui na terra da mãe, essa é a terra que ele pertence, a terra onde ele nasceu. Agora, se o pai leva a mamãe para Portugal, ele nasce em Portugal, a terra onde ele nasce é onde ele pertence. Então a raiz dele é onde ele nasce, né? Agora, a origem dele pode vir de outras terras. Ele pode trazer dentro de si a origem de outros povos. Mas a raiz dele permanece onde ele nasce, da onde ele é o fruto que desaba, a flor que desaba, de onde ele desabrocha, né? Então, a árvore que nasce no Brasil não é japonesa, né? Mas aí, o português realmente é o pai e o índio realmente é a mãe? Ou é o contrário? Porque aí é quem tomou de quem e quem está cobrando de quem. Sim. Aí eu vejo que não tem lado. Ah, o índio é a mãe ou o português é o pai, né? Não tem como definir, mas você sabe que um quer tomar o poder e o outro quer justiça. Um toma, um agride, o outro é agredido. Então, quem agride quer poder, quer continuar sendo soberano. Quem é o agredido quer justiça.
e às vezes justiça a qualquer custo. Então, é aí que está o problema. Não existe um equilíbrio. Não existe ali um, não existe um ceder de um lado para que possa se existir um equilíbrio ali. Mas existe sempre essa. Eu quero justiça a qualquer custo porque você me agrediu. E o agressor, você é pequeno demais para mim. Eu vou te agredir o quanto eu quiser porque eu sou soberano. Fica naquela dança das cadeiras de vítima e perpetrador, né? E de vez em quando aparece um salvador ali dizendo que eu vou salvar todo mundo e vou resolver, mas nesse contexto onde a gente está trazendo, fica essa troca de vítima, perpetrador e vítima, que na verdade é um ciclo, entre aspas, interminável, até que alguém decida falar, não, por hora chega, encerra-se aqui esse tipo de situação e libera-se para fazer um pouco diferente. Só que isso requer movimento, isso requer tomada de consciência, requer o desejo de mudança. E, grande maioria das vezes, a gente vive na repetição, por lealdade, por honra, por ser um movimento que ele é inconsciente, que você está seguindo porque você tem aquele movimento, você tem aquele ímpeto, você vai fazer aquilo, mas na verdade é uma repetição de algo que aconteceu, às vezes, muito longe, muito para trás, e você está identificado. Você está identificado, você está com uma lealdade, você está com uma conexão com aquilo e você está aqui repetindo. Está te gerando desconforto, porém é um desconforto conhecido. Até que venha alguém com aquele ímpeto de falar assim: pô, eu não aguento esse desconforto e eu quero fazer diferente. Diante do seu sistema, é perigoso, porém é aquele perigoso que salva. É o perigoso que liberta, é o perigoso que integra os que foram excluídos, esquecidos, enfim. E Então aí vamos supor. requer-se esse movimento, que é como a gente fala, eu já passo para você, Roger, é aquilo que a gente passa, que a gente já fala em vários episódios, a gente já falou, e eu vou repetir aqui mais uma vez: requer-se, primeiro, consciência, segundo, coragem de olhar para isso, e terceiro, o movimento. Tá lá, Roger. Mas aí também tem aquela frase que tu já trouxe aqui em outro momento, da questão de se tu levar para um lado muito oposto, tu acaba fortalecendo, né? Na verdade, não é nem o levar para o lado oposto, na verdade, é o ir contra, né? Na medida que eu bato no Anderson, o Anderson ele fica mais forte, porque ele aprende a apanhar, ele vai criar massa, e aí ele vai fazer o quê? Ele vai rebater de volta. E aí fica aquele ping-pong de um bate no outro, um bate no outro, um bate no outro, e um vai fortalecendo o outro. E os extremos acabam crescendo. E aí falta o equilíbrio, que é a situação que a gente vive hoje. É um lado batendo no outro. Não tem um meio termo. E, Assim, continua aí, depois eu falo. inclusive, esses últimos dias eu comecei a estudar um pouco sobre os arquétipos. E aí é isso também, né? Porque tu pega, por exemplo, o arquétipo do rei. O arquétipo do rei, se ele desequilibrar para um lado ou para o outro, ele vai ser ou o tirano ou o covarde. Ele não vai estar em harmonia para manter o negócio organizado. Ele ou vai impor ou vai se colocar no papel de vítima, que foi o que o Robson trouxe, né? Da vítima e o perpetrador. Sim. Porque se a gente fala, bom, né, hoje a gente vê essa briga generalizada, mas
O que funciona na família? Cada um no seu lugar. Pai no lugar de pai, mãe no lugar de mãe e filho no lugar de filho. Pai tentando tomar o lugar da mãe. Acabou. Disfuncional. Mãe tentando tomar o lugar do pai. Acabou. Disfuncional. Filho tentando tomar o lugar de pai ou de mãe. Disfuncional. Todo mundo perde. Ninguém ganha. Ninguém ganha. Porque assim, tem uma frase simples, né? Que tem até um livro, né? No centro sentimos leveza. Ou seja, no meu lugar eu sou forte. No meu lugar. Qual é o meu lugar? Qual é o meu lugar? Essa é a pergunta que todos temos que nos fazer todos os dias. Qual é o meu lugar? Para quê? Para eu saber onde eu tenho força. Então, se eu tenho poderes que não se colocam no lugar, que querem tomar o lugar do outro, é disfuncional. Eles Uhum. perdem força, né? Ou, né, traz como você trouxe, ficam um fortalece o outro, mas ao mesmo tempo ninguém tem força nenhuma, porque a hora de exercer sua função não consegue. E os filhos, a pátria em si, também perde força, porque está fora do lugar, está tudo bagunçado. Agora, quando cada um assume o seu lugar, assume o seu lugar, porque né, tudo que eu nego me submete e tudo que eu aceito me transforma. Então, se eu sei qual é o meu lugar, eu me transformo. E o outro consegue se transformar porque ele vai estar no lugar dele. Agora, se eu nego que o outro está no lugar certo, se eu nego que esse aqui é meu lugar e eu preciso tomar o lugar do outro, eu vou me submeter a algo que é totalmente fora daquilo que me dá força. Então, a gente olha isso muito na sociedade hoje. É como se o brasileiro não tivesse lugar. O Brasil é um país como se o país tivesse. O Brasil é um país perdido. Perdido no sentido de não saber para onde vai. A gente vê ano após ano, reportagem após reportagem, o mundo olhando para o Brasil e fala: para onde vai o Brasil? Para onde o Brasil vai? Para nunca vai para lugar nenhum. O Brasil sempre continua no mesmo lugar. O Brasil tem um potencial absurdo de ser um país de primeiro mundo, mas o Brasil sempre se mantém no mesmo lugar. Por quê? Quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Então, se eu não sei qual é o meu lugar, eu não sei para onde eu devo ir. Então, um ponto importante é qual é o seu lugar. Se você sabe qual é o seu lugar, tome ele. Respeite ele e respeite o lugar do outro. Mesmo que você não concorde. Mesmo que você não concorde, você não precisa concordar. Mas respeite o lugar do outro. Porque no teu lugar você tem força, o outro no lugar dele tem força e tudo se resolve. Tudo consegue se harmonizar. Agora, se você ficar tentando tomar o lugar, nada anda, tudo trava e fica naquele loop infinito. E olha que legal que você falou, né, Anderson? Porque quando a gente está no nosso lugar, a gente tem força. E é até aquela brincadeira que se fala, a pessoa quando ela está de bem com a vida, ela não enche o saco, porque ela está bem consigo mesma. Então, assim, quando a pessoa ela começa com essa apurrinhação de querer ficar pegando o lugar do outro, é porque ela não achou nem o dela. Porque quando ela tá bem, ela tá no dela, ela não quer pegar o lugar de ninguém. Ela fala, cara, pô, eu tô tão bem aqui, minha vida tá tão no flow, as coisas estão seguindo tão bem, que ele não vai querer tomar o lugar do coleguinha. Porque ele tá bem, ele achou o lugar dele, ele tem força, ele tá inteiro, ele tá íntegro. Agora, quando o cara fica apurrinhando, enchendo o saco querendo pegar o lugar do outro, é porque ele não achou o dele. E por isso que fica essa zona. Por isso que um fica querendo, ah, não, eu preciso puxar para cá, eu preciso puxar para lá, toda hora puxando a sardinha, cada um para o seu lado e ninguém fazendo o que precisa realmente ser feito, indo cada vez mais para a polaridade, que é tão extremo que quase encontra o outro de outro lado, né? Porque foi tanto para lá que quase deu a volta. Uhum. Desculpe os terraplanistas, mas, né, falando numa esfera, você vai tanto para um lado que você dá a volta enquanto o outro. Então, Ei, assim, Robson, só para dar um exemplo, a Rússia odeia tanto os Estados Unidos que eles fazem fronteira, né? Então, assim, brincadeiras à parte, né? A gente gosta também de brincar de vez em quando no meio dos assuntos para trazer um pouco mais de leveza, mas, gente, é,
é você tomar consciência e você cada vez mais, e isso é reflexão para cada um, uma reflexão individual. O quanto eu estou no meu lugar, o quanto eu estou me sentindo satisfeito e realizado com o que eu estou fazendo. Pô, cara, eu não tô. Pô, então comece a olhar, comece a refletir o que que você realmente quer. O que que você realmente almeja? O que que você realmente está buscando? Ah, não, eu estou buscando o lugar dele. Porra, então não é por aí o caminho. Que a partir do momento que você se sente realizado tomando do outro, será que é esse o caminho? Ou será que você está fazendo uma repetição? Porque você está querendo, de repente, tomar o que é do outro por uma lealdade. Você está trocando, né? Em algum momento alguém tomou do seu sistema e agora você está querendo tomar de volta. Até quando? Até Ou quando esse repetir o padrão desconforto? tomar, né? Até quando isso vai permanecer acontecendo? Quanto mais isso tem que gerar dor? O quanto mais isso, por quanto tempo mais isso tem que gerar sofrimento? E é essa reflexão, e isso é para cada um, seja a área da vida que for, seja o movimento que for. Fala, Gê. Não, é, é isso que tu trouxe, Robson. Na medida que o indivíduo, uma coisa é tu se espelhar, outra coisa é tu querer ocupar o lugar, né? E aí, como tu trouxe perfeitamente, até que ponto e na história tu tá ali ou repetindo o padrão de querer tomar algo, né? Ou até que ponto tomaram tanto de ti que tu entrou no mecanismo oposto e tá querendo tomar de volta. Só que igual cai a gente acaba voltando para a questão, quem é que não sabe tomar consciência e entender isso é do amiguinho e isso não, e isso é meu. Cara, é a criança. A gente volta pro trauma infantil. É a criança que não sabe lidar com as emoções. É a criança que, quando tem qualquer problema, vai chorar, gritar, se jogar no chão e espernear. Porque o adulto vai sentar e conversar. Vai resolver, né? O adulto resolve. A criança chora e resmunga e reclama e pede e chama pelos pais. Ah, pai, eu não consigo fazer. Ai, mãe, eu não consigo fazer. Vem aqui e me salva. Hoje mesmo, hoje eu vi um vídeo, acho que eram três irmãos gêmeos, não sei, num corredor, e aí tinham três mamadeiras. Só que no caminho, provavelmente os pais, sei lá eu quem, botou um monte de fita Durex, né? Aquela fita larga, encheu de fita. Então os três foram em direção à madeira e os três bateram na fita. E aí tentaram, né? Desviar para um lado, desviar para o outro, e vai, né? E como é que vai passar? Aí nisso, um se sentou e começou a chorar. Aí um conseguiu passar por baixo. Aí o outro tentou imitar e não conseguiu passar. Aí esse que passou por baixo pegou lá as três mamadeiras, daí começou a tomar, daí ele viu o chorando, entregou a mamadeira pro chorando, mas o chorando só queria chorar, ele não queria nem pegar a mamadeira. Aí entregou pro outro, o outro pegou. E, e o que tava chorando, ele continuou a chorar sem pegar a mamadeira. Sendo que tava lá o irmãozinho dando a mamadeira para ele, alcançando na mão. Mas não, ele só queria chorar. Porque a vítima não quer resolver. A vítima quer aliado. A vítima quer o quê? Que os outros irmãos sentassem do lado e ficassem chorando junto ou passando a mão na cabeça. Coitadinho, você não conseguiu passar. Judiação. A vítima não quer resolução.
a vítima busca por aliados. Então, esse exemplo que você trouxe, ele ilustra muito bem isso. Ou seja, o outro conseguiu passar, deu a volta, ou seja, a mesma situação, mesmo cenário, três irmãos, um foi lá e resolveu, foi voltar para o outro, não, não, eu não quero, me deixa chorando aqui, vamos ver se meu pai ou minha mãe vem aqui me dar cola e resolver a situação para mim. Porque não quer resolução. E isso é a realidade de muitas pessoas. Não quer resolver. É conveniente, é interessante e é bacana ficar sentado reclamando. Por quê? Porque se você for fazer diferente, você precisa sim sentar na cadeira do adulto, pegar a responsabilidade pela resolução e resolver. Eu eu estava aqui, vocês estavam falando e me veio algo que eu parei para. Sim, estava aqui devaneando sozinho. Mas quando os portugueses chegaram no Brasil, os portugueses tratavam o índio como? Um desprezo, tratavam como um ser primitivo e tomaram a terra como se eles não soubessem cuidar da própria terra. Para você ver como o Brasil vive um padrão. Como a gente trata nossos índios hoje? É diferente? Excluídos, jogados como se fossem animais exóticos de estimação, excluídos da sociedade. Ou seja, eles gritam por justiça, fingem que as pessoas fingem que escutam e eles continuam lá, no mesmo lugar. Então, para você ver que a lealdade é tão grande a um sistema que até hoje aquele que foi abusado continua sendo abusado. Da mesma forma que ele foi no início. Passa geração por geração. Ele continua sendo tratado da mesma forma. Então, assim, é, tudo isso que a gente está trazendo não é criticando político, criticando partido, não é isso. É nos colocando, eu no meu lugar, Roger no lugar dele, Robson no lugar dele, como cidadãos, cada um no seu lugar de cidadão, olhando para os problemas que o cidadão olha e buscando ver o futuro, buscando olhar para frente, entendendo que essa lealdade é muito maior do que nós. É muito maior. O que eu posso fazer é transgredir o meu sistema e fazer diferente o meu sistema. O Robson no dele, o Rogênio no dele. E assim, quanto mais pessoas conseguirem fazer diferente em seu sistema, o todo muda um pouco. Mas o que eu trago é uma reflexão. Olhem, ano após ano, político pós político. É a mesma coisa. É a mesma coisa, o mesmo tratamento, o mesmo modus operandi. Não tem diferenciação. E quando a gente para olhar isso, quando a gente para olhar dessa forma, sem ficar julgando os lados, mas olhando o fato, isso nos dá a oportunidade de fazer diferente no nosso lugar, sem nos intrometer no lugar do outro, sem ficar se intrometendo no lugar do político, sendo que eu não sou político, eu nem posso fazer isso. Você me tomando o lugar de um juiz, sendo que eu não sou juiz, não posso fazer isso, não tenho o que eu fazer. Eu não posso tomar o lugar dele. Eu não posso tomar o lugar de um deputado, tomar o lugar de um ministro, não posso. Eu sou um cidadão e o que eu posso fazer é dentro do meu lugar, dentro da minha responsabilidade. Ah, é pouco, mas o meu pouco muda um pouco. Ele muda. E aí o meu pouco, com um pouco do Robson, com um pouco do Roger, com o seu um pouco, muda um todo. Então, assim, é do seu lugar. Não é criticando, não é brigando, não é indo lá tacar fogo, não é indo lá fazer o caos. Não.
Faça o teu, do teu lugar. Que aí lá começa a sentir. Lá começa a sentir o peso de estar fora do lugar. E aí as coisas começam a se encaixar. Mas agora, se nós imitarmos os pais e ficarmos fora do nosso lugar, tentando se enfiar no meio para ficar do mesmo tamanho que não somos, tentando apaziguar uma briga que não é nossa, não vai mudar nada. E as coisas vão continuar do jeito que estão. Porque quando a gente já começar a seguir para o final, o que que a gente está querendo trazer com esse episódio de várias reflexões que nós estamos trazendo? Como eu falei um pouco antes, quem chegou até aqui viu que no começo eu disse. Aqui a gente não está cagando regra, como se diz, ou está dizendo que é isso ou é aquilo, aquilo outro. Aqui a gente está trazendo reflexões de como, quando a gente está no nosso lugar, quando a gente pega a responsabilidade por olhar e gerir a nossa vida, e a gente pega o compromisso de fazer algo de muito bom com a nossa vida, as coisas começam a melhorar para a gente mesmo, porque só a gente consegue trilhar a jornada, só a gente consegue fazer diferente, só a gente consegue transformar. Começando pela gente, começando por aquele clássico: você arruma sua cama de manhã, então como você quer criticar o coleguinha que não arruma dele? Você quer falar que o quintal do vizinho é bagunçado, sendo que o seu a grama tem 3 metros de altura? Se você não consegue fazer nem com o seu, você quer fazer com o lá fora. E lembrando, também trazendo essa outra perspectiva, que a gente já trouxe também em outros episódios. Tudo aquilo que incomoda no coleguinha é algo que você precisa transformar em você. E também tudo aquilo que você vê no coleguinha que você acha sensacional, que você acha esplêndido, que você fala, porra, aquele cara, aquela mulher é foda em tal coisa. Aquilo tá em você, só que em algum nível tá adormecido, que você precisa tirar as camadas que estão impedindo daquilo brilhar para o mundo. Então, ao invés de você ficar se preocupando com o que os coleguinhas estão fazendo, olhe para a sua vida, olhe para o seu movimento, assuma a responsabilidade pelo que é seu, porque a vida é sua e é você que tem que fazer algo de bom com ela, sem ficar esperando que o mundo lá fora mude para que você se sinta confortável, porque a responsabilidade da mudança está em você. Isto posto, foi Gevaldo. Isto posto, um por todos, todos por nenhum rei, porque aqui nós não defendemos bandeiras, não defendemos partidos, não defendemos ideologias. Defendemos o quê? Os nossos valores, o nosso lugar, o nosso espaço de força, sem reclamar nem do A e nem do B, sem exigir que façam por nós, muito pelo contrário, estamos aqui fazendo a nossa parte, o nosso papel, trazendo um pouco mais de informação, compartilhando nossos conhecimentos. E aí, meus caras, é aquela coisa do aproveitem, curtam, compartilhem, sigam nossos perfis, tanto o individual quanto o nosso perfil do Os Três Mosqueteiros sem D'Artagnan, né? Tem muita gente aí que vê, curte e deixa passar. Não, criatura, volta. Fica aqui. Por quê? Porque aqui a gente tem força, força o suficiente para compartilhar com quem está do nosso lado. E é isso aí. Até a próxima. Valeu!